sobriedade e justiça em todos os negócios desta vida. O capítulo 20 de Provérbios ressalta a importância de não cochilarmos, não dormirmos, de ficarmos atentos, totalmente sóbrios, para que não cometamos injustiças em todos os negócios desta vida. A vida não é fácil para ninguém, mas pode piorar se perdermos o juízo, ainda que por um momento. Pode piorar se fizermos bobagens, ainda que seja sem pensar. Pode piorar se formos iludidos com coisas fáceis e agirmos sem a clareza total de ideias. Infelizmente, nós podemos vir à prática de injustiças se tivermos aquele gosto vicioso por contendas, ciúmes, preguiça e gostar de ouvir promessas vantajosas de quem quer que seja. Então Provérbios 20 nos chama ao agir sóbrio para evitarmos nosso próprio dano nos negócios desta vida. Não podemos cochilar, não podemos deixar que nos tirem a sobriedade e retidão com que o Senhor espera que façamos negócios nesta vida. Amém? Amém. Então, Provérbios capítulo 20, versículo 1 a 7. O sóbrio evita o mal a si mesmo e abençoa as futuras gerações. Provérbios 20, versículo 1 a 7. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Então o sóbrio evita o mal a si mesmo e abençoa as futuras gerações. Vinhos e bebidas alcoólicas fazem um grande estrago na vida de quem não consegue se dominar diante desta opção inviável aos sábios. O ébrio errará sempre sob o efeito da bebida. E ainda que ele não perceba ou admita, as consequências serão avassaladoras, como diz aqui o versículo 1 de Provérbios capítulo 20. Enquanto alguém não abandonar total e completamente o gosto pela bebida, jamais se tornará uma pessoa totalmente sábia de verdade. Sem a sobriedade necessária, o homem pode colocar em risco sua própria vida. Versículo 2 mostra isso. Ele pode se meter em rixas e não se desviar de brigas. Alguém em sã e total consciência estará sempre o quê? Sempre andando mais seguro. Amém? Como o ébrio, né? O ébrio, a pessoa que se embriaga, né? Como o ébrio, o preguiçoso também cochila no tempo de frio e no calor nada achará. Vacilante
prejudica a si mesmo, errando na lei básica da agricultura. Aí no versículo 4. O versículo 5 pode indicar ou que é difícil saber as intenções ou apreensões de uma pessoa mal intencionada, e o sábio então consegue perceber isso e se safar, ou que o conhecimento que o homem inteligente procura, ele achará, ainda que a pessoa queira esconder. Então o homem sóbrio é inteligente para descobrir o que precisa nos outros, e até em si mesmo. Um homem verdadeiro, bom e honesto ele encontra. Amém? Um homem honesto e fidedigno. Mas ele não cochila ao ponto de crer em qualquer pessoa que sai falando bem de si mesmo. Então o provérbio 6 aqui indica que a pessoa que fala bem de si mesmo, você pode desconfiar dela, né? Então, provavelmente é mentira. Provavelmente ela quer alcançar alguma vantagem sobre você. O tempo provará o caráter real de cada um. Amém? O homem perfeito, aí no versículo 7, é o homem íntegro. Integridade. Integral. Está vendo? Integral quer dizer inteiro, completo, não falta nada. O homem perfeito é o homem integral, sem vícios, sóbrio o tempo todo, não dorme no inverno, não coloca sua vida em risco, não entra em brigas, sabe discernir os outros e mesmo assim não se autoproclama eu sou tal. Como serão felizes os que lhe herdarem o seu exemplo. Amém? Então é isso que o provérbio 7 diz, né? Que o homem de integridade, felizes são os filhos depois dele. Então quais seriam as aplicações de Provérbios 21 a 7 para começar esta mensagem? O sábio sempre será um sóbrio. Até rima, né? Sábio e sóbrio, né? Se não é sóbrio, não é sábio. Se é sábio, é sóbrio. Então o sábio sempre será um sóbrio, nunca um ébrio. Nunca um ébrio. Somente o sóbrio evita os males contra si mesmo e pode fazer dos próprios filhos pessoas bem-aventuradas. Amém? Provérbios 20, versículos 8 a 12. Provérbios 28 a 12. Deus e o rei são capazes de julgar por causa da sua sobriedade. Diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança ou o jovem se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Muito bem. Então Deus e o rei são capazes de julgar por causa da sua sobriedade. O rei faz justiça, seus olhos são treinados para perceber a falsidade e o engodo. Lembra quando Salomão julgou aquelas 2 mulheres, que uma disse que tinha matado o filho da outra e a outra tinha matado o filho de uma? Lembra? Então o rei faz justiça, seus olhos são treinados para perceber a falsidade e o engodo. Ele tem tal capacidade de discernimento porque ele não pode vacilar ante as ciladas dos injustos, né? As pessoas injustas estão sempre querendo levar vantagem e passar os bons para trás. Diante de tal capacidade do rei Salomão, o homem tinha que se cuidar para não ser pego desprevenido, né? O versículo 9, quem pode dizer, limpo estou do meu pecado? Contudo, o verso tem aplicação universal e individual. Porque ninguém pode dizer,
eu purifiquei o meu coração, eu estou limpo do meu pecado, não vou mais errar. Ninguém pode dizer. Então o versículo 9, contudo, tem aplicação universal e individual. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então quando julgamos, nós precisamos ser coerentes, ter um só padrão de medida, estar realmente preocupado com a retíssima justiça. Deus escolheu seus verdadeiros servos para serem sóbrios e fazerem justiça na terra. Amém? Está vendo o versículo 10? Certo? Então, temos que ter um peso e uma medida. O homem totalmente sóbrio saberá usar seus olhos e ouvidos corretamente. Porque Deus fez os olhos para quê? Para ver, e os ouvidos para ouvir. E às vezes as pessoas estão vendo e tomam decisões erradas, estão ouvindo e tomam decisões erradas. Né? Mas não pode dizer: Deus, eu não tinha olhos para ver, eu não tinha ouvidos para ouvir. Então o homem totalmente sóbrio saberá usar seus olhos e ouvidos corretamente, como o rei que discerne e não como o bêbado que cambaleia. Amém? Então, o rei que discerne com seus olhos e ouvidos é diferente do bêbado que cambaleia com seus olhos e ouvidos, que vê coisas esquisitas, que ouve coisas erradas ou mal interpretadas. Então, quando olhar para alguém bem jovem, você saberá se este está sendo correto e qual a índole do seu coração, porque os seus olhos estão aí para ver e notar, e os seus ouvidos para entender e ouvir o que aquela criança está falando ou manifestando. Então, como a bebida pode confundir os olhos e os ouvidos do homem, reduzindo por completo sua capacidade de julgamento, assim não podemos permitir que outras coisas nos tirem a sobriedade. Ciúmes, preconceitos, suborno, preguiça, medo, desinteresse. Estando total e completamente sóbrios, seremos capazes de usar nossos olhos e ouvidos de maneira mais justa, como nosso Deus quer. Amém? Muito bem. Então, Provérbios 20, 13 a 21. Sobriedade e cautela nos deveres pessoais do dia a dia. Diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faz a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Está vendo? Então, sobriedade e cautela nos deveres pessoais do dia a dia. Algumas pessoas não precisam de álcool para ficarem tontas. Elas se embriagam de sono. Gostam de dormir, mesmo vendo tanto a ser feito no trabalho. Elas precisam abrir os olhos para produzirem mais que suficiente para si mesmas. Amém? Então também o homem sóbrio precisa abrir seus olhos contra os aproveitadores de plantão. Aí o versículo 14 está mostrando que as pessoas no comércio estão prontas para mentir e iludir, para tirar vantagem e se gloriar em cima dos
tolos ou dos bobos, né? Então, dentre tantas coisas belas e preciosas como ouro, pérolas e rubis, o lábio de um homem sóbrio e inteligente vale muito mais. Amém? O que não é cauteloso em negócios com estranhos já começou perdendo. Né? O versículo 16 tem esse sentido. O que se embriaga com as facilidades de fraude para conseguir o sustento diário virá a sentir um grande incômodo mais tarde. Então estes dois versículos em conjunto, né, o cara que fica por fiador de um estranho deve já entregar a roupa dele, e o que gosta do pão da fraude depois vai encher sua boca de pedrinhas ou de areia. Estes dois versículos em conjunto demonstram que a preocupação do homem sábio não se atenta só para o início de qualquer negócio. Então ele não está pensando no início dos negócios, mas principalmente o sábio atenta para o seu fim. Se no final aquilo vai ser bom, então é um bom negócio. Se vai ser bom só no começo, mas há grande risco depois de no final dar errado ou ser muito ruim as consequências, então não vamos nem começar. Então, o bom negócio é o que você não corre risco do início ao fim. Amém? Muito bem. Então os versículos 18 e 19 podem ser tomados juntos e têm uma aplicação direta aos tempos de guerra na antiguidade. Entretanto, a Bíblia parece concordar com a ideia de que quanto melhor for o planejamento, cercado de boas ideias, maior a probabilidade de sucesso na execução final. Amém? Então, o homem sóbrio não se precipita, não age na emoção e nem por desespero, mas planeja, não sozinho, mediante conselhos. Amém? Então, o sentido do versículo 19 é uma advertência para não contarmos tudo a pessoas que chegam conversando, falando demais, reclamando, expressando preocupações, perguntando demais. Esse tipo de gente que se aproxima da gente assim, tudo isso só porque eles querem colher as informações de que precisa para nos usar ou nos prejudicar com intrigas. Né? Achei interessante essa semana, alguém, né, que raramente tem um relacionamento comigo, perguntou sobre mim, né, e tal, e coisas assim. Né? Então, o que esse Provérbios 19 está dizendo? Né? Que é uma advertência para não contarmos tudo às pessoas que chegam falando demais, conversando, nos envolvendo naquela conversa, ou reclamando com você, parece uma reclamação justa, ou expressando uma preocupação que no fundo ela não tem, né? Perguntando demais, e tudo isso só para quê? Só para que nós possamos entregar de bandeja as informações que elas querem para nos usar ou nos prejudicar com intrigas e etc. Então, quem estivesse planejando uma batalha precisava pensar bem antes de revelar todos os detalhes do seu projeto de guerra para alguém, ok? Então é nesse sentido aqui que o provérbio tem uma aplicação. Então os versículos 20 a 21 também parecem formar um bom par. Então, visto que herança se adquire dos progenitores, então o pecado de amaldiçoar pai e mãe era punido com a morte pela lei de Moisés. Filhos maus poderiam desejar o falecimento dos progenitores para tomar logo o bem de família. Ou ainda muito jovens, sem condições
de administrar aquele bem, eles poderiam querer receber antecipadamente a herança. Lembra da parábola do filho pródigo que Jesus contou? O pai repartiu os haveres entre os dois filhos em vida. E aí, aquele jovem não estava preparado, ele não foi abençoado. O que cumpre este provérbio, que diz: a posse antecipada de uma herança não será abençoada no final. Então, mais uma vez nós vemos a falta de lucidez de quem só se preocupa com as coisas terrenas e está de alguma outra forma embriagado, com as coisas materiais, com o desejo de ter coisas materiais. Então a aplicação é: os sóbrios são cautelosos o tempo todo, amém? No trabalho, nas negociações, nas oportunidades, com pessoas fraudulentas e mexeriqueiras, e em obter tudo no tempo certo e com a bênção de Deus. Os sóbrios são cautelosos o tempo todo. Bem, então ser sóbrio, esperto e atento aos deveres do dia a dia é ser sábio aos olhos de Deus. Amém? Muito bem. Então, versículos 22 a 30. Provérbios 20, versículo 22 a 30. O sábio que em todo o tempo é sóbrio, teme ao Senhor e evita injustiças e mais aflições a si mesmo. Versículo 22 a 30 diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sabe os joelhos perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada que o Senhor colocou nele, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O amor e a fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas canas. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Bem, então o sábio que em todo o tempo é sóbrio, teme ao Senhor e evita injustiças e mais aflições. Quantas vezes confundimos vingança com justiça, Às vezes as pessoas falam: quero justiça, ou vou fazer isso, a pessoa merece, eu vou me vingar, Então muitas vezes confundimos vingança com justiça. Somos mais propensos a nos vingarmos para nos justificarmos em nosso ódio do que por esperarmos pelo livramento divino. Portanto, o que um homem sóbrio nunca pode dizer: vou me vingar. Amém? Nunca diga isto, nunca pense nisto no seu coração: vou me vingar. Espera por quem? Deus. Espera pelo Senhor e Ele te livrará de todo mal. Então Deus não julgará como nós. Com toda certeza, nossa balança tenderá mais sempre para o nosso lado que para o lado da justiça perfeita. Versículo 23. Então, como homens, não somos capazes de decidir nem o nosso próprio destino. Como decidiríamos o futuro dos nossos inimigos? O homem sóbrio sabe que nunca terá todas as respostas que acha que precisa. Será preciso esperar pelo Senhor. Deixar que Ele decida o nosso caminho e os nossos passos. O versículo 25 é uma advertência contra ofertas que não seriam cumpridas.
Pois o homem levianamente comeu o melhor das suas ovelhas, depois de as ter prometido a Deus. Ele comeu aquelas ovelhas, né? E depois disso ele quis ser perdoado. Ele quis arrepender depois. Agora isso só prova a sua irreverência ao invés da sua sinceridade. Então é uma ruína a pessoa ter prometido, ter dito que aquilo era consagrado a Deus, e depois ele foi, mas isso aqui eu preciso, então não vou poder oferecer em sacrifício. Ah, é? Então isso não é coisa que se brinque. Deus não é coisa que se brinque, né? Então isso provava mais a irreverência da pessoa ao invés da sua sinceridade. Então se ele cumpre com homens, Deus é maior que qualquer um. Amém? Se nós cumprimos nossos compromissos com homens, quando nós falamos, juramos, prometemos coisas para Deus e para Jesus, nós temos também que cumprir, porque Deus é maior que qualquer homem. Amém? Então sejamos totalmente sóbrios perante Deus. O rei sábio, voltando a falar do rei Salomão, o rei sábio evita que as injustiças se propaguem no seu reino, e ele não tolera os perversos. Quantos o forem, serão castigados severamente. Se metade do seu reino fosse de perverso, ele mandaria todo mundo deitar e passar a roda em cima deles. Porque ele não iria tolerar a injustiça